Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in-company, recrutamento de profissionais para empresas, mentoria de carreira, eventos e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Quero te convidar a saber mais sobre a Amplum e os nossos cursos. Para isso, você pode acessar o site www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano e a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos bater um papo sobre as redes de gás e a transição energética e o papel do biometano na interiorização do gás. E para enriquecer esse papo, é uma alegria imensa para nós receber e conversar com o consultor Giovanni Rosa, CEO da Gás Orgânico. Giovanni Rosa é palestrante, engenheiro de produção civil pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em gestão empresarial pela FGV, tem mais de 20 anos de experiência como executivo C-Level no mercado de gás e energia, atuando em grandes empresas como a SC Gás, Mitsui Gás e Brasil Energia. Atualmente é CEO da Gás Orgânico, empresa de consultoria e desenvolvimento de negócios, integrando biogás, biometano e hidrogênio verde ao mercado de gás e energia. Olá, Giovanni, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação ter a oportunidade de recebê-lo para esse bate-papo. Olá, Lidiane, eu que agradeço o convite. É prazer aqui estar falando para a Amplum e para os ouvintes. Esse podcast tenho muitas expectativas e um pouquinho a falar sobre mim. Então, prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigada por ter aceito o convite. Para a gente começar, Giovanni, a gente costuma perguntar assim para que a audiência conheça mais você. A gente quer saber quem que é o Giovanni Rosa, além daquele currículo que eu li. Quem que é o Giovanni além do mundo profissional? Fala um pouquinho para a gente aí alguma coisa. Giovanni Rosa é um jovem de aproximadamente 50 anos, que gosta muito da natureza, gosta muito de praticar esportes, é um esportista e dá muito valor para as coisas familiares, né? Tenho como hobby praticar surf, caminhada, corrida, vivenciar experiências, trilhas, estar em contato com yoga, estar em contato com experiências além do físico. Então, essa vivência me ajuda, né, no meu dia a dia, nas atividades e sobrepor os desafios. Sou muito família, gosto muito do contato, tanto com meus pais, irmã, como com meus filhos e minha esposa. Então, a gente mantém uma rotina semanal de atividades em conjunto, e isso é bem legal, assim, é muito prazeroso. Então, em poucas palavras, aí, Giovanni é uma pessoa feliz, trabalha duro, mas mantém-se aproveitando bem a vida. Legal, Giovanni. Onde que você está morando atualmente, Giovanni? Para poder surfar, e fazer yoga e conviver com a natureza. Após um período de 10 anos rodando o Brasil todo, né, tanto nas regiões Sudeste como Sudeste e Nordeste, a gente retornou para as origens, né, e hoje a gente mora no litoral de Santa Catarina, né, e mantenho essa vida saudável aí, muito próximo a Florianópolis, que é a minha cidade natal, numa cidade chamada Imbituba. São 80 quilômetros de Florianópolis e super bem localizada, junto ao mar, com uma atividade econômica baseada em turismo aquário. E esse lifestyle vinculado ao mundo do surf e a qualidade de vida me puxou aí no último ano para voltar para as origens. Então, a gente está aqui muito próximo ao mar.
E isso faz toda a diferença nesse momento de vida. Mas, assim, amei todos os lugares por onde passei, morei no Nordeste há muito tempo, tenho um carinho especial pela Bahia, por Paraíba, Pernambuco, foram lugares que me acolheram muito bem. A minha passagem pelo Rio de Janeiro também foi bem bacana. E a gente é brasileiro, né? A gente acabou pegando muita experiência ao longo do tempo e convivendo com pessoas muito legais. Então, esse foi um momento bem rico de vida nos últimos 10 anos, e agora esse retorno para a terra natal tem feito muito bem para todos. Legal, legal, Giovanni. Meu conterrâneo catarinense. E Giovanni, me conta como que você chegou nesse mundo do biogás? Qual que foi sua trajetória até descobrir o biogás, ou enfim, começar a trabalhar com isso? Então, como a gente estava falando de Santa Catarina, né? Então, é um estado que tem muita vocação para o biogás por conta das atividades econômicas. Tenho lembrança de infância, de visitar parentes em regiões que têm suinocultura, que têm problemas com rejeitos, enfim, e sempre me atenei muito para esses impactos em relação às atividades econômicas na qualidade de vida das pessoas e nas oportunidades que isso traz. E dentro, já muito jovem, eu lembro da discussão sobre como tratar os resíduos, né? Então essa remete assim aos primeiros contatos e as preocupações ambientais logo muito jovem. Efetivamente, quando eu entrei a estudar um pouco mais, tanto escola técnica quanto universidade, a gente começou a despertar uma consciência ecológica muito maior. E nessa época, o curioso, né, coincidiu bem na época que o gás natural, que já era realidade em outros estados, passou a ser uma realidade no sul do Brasil com gás canalizado. Né? Você tinha a inauguração do gasoduto Brasil-Bolívia, tinha todo um ambiente de gás como um fato novo, isso nos anos 2000, que me despertou para algo novo que, poxa, a gente tem como utilizar um combustível com uma série de vantagens ambientais em relação aos fósseis tradicionais, em relação ao carvão, fluidos, e ali começou um estudo e uma carreira vinculada a gás natural. E nessa época, né, quando começa a estudar um pouco de gás natural, você começa a buscar fontes de suprimento. E já se discutia a opção do biometano como um gás natural local, né, que não dependia da Bolívia, que não dependia de gasoduto, tinha uma série de benefícios que poderiam ser utilizados já nessa época. Então, era uma tecnologia que já existia fora, né, na Europa, na época. E ali foi o primeiro contato com os projetos de biogás, que era descobrir como é que poderia se aproveitar daquele gás energeticamente e resolver os problemas de resíduos que você tem em Santa Catarina muito severos em relação à suinocultura e outras culturas que geram bastante resíduo. Então, foi um passo natural, à época, estudar. Infelizmente, a gente demorou um bom tempo para que o biogás e o biometano chegassem no estágio em que está hoje, e me motivou profissionalmente para fazer essa transição. Mas o primeiro contato foi esse, foi lá nos primórdios, né, com a necessidade ambiental vinculada a uma nova realidade, uma série de benefícios que pese ser um combustível fóssil que trazia com gás natural. Então, depois a gente vai poder conversar um pouco mais ao longo do podcast como é que faz essa transição. Eu acho que é um ponto bem interessante. Giovanni, então aproveitando a deixa que você possibilitou, me fala um pouco sobre o que é transição energética. Só para deixar bem explicado para a nossa audiência, de uma forma bem didática, que transição energética é um dos pontos que a gente vai conversar hoje. Então, o que é isso? Legal, esses neologismos, né? Sempre aparece uma palavra nova, com uma tendência do momento. Então, criou-se há bem pouco tempo essa figura da transição energética como algo novo, mas ela não é. Na verdade, a minha interpretação e toda a discussão que a gente entende em relação de transição é algo que muda de uma matriz para outra.
né? E o que a gente está percebendo como um momento importante, relevante para o país e para o mundo, baseado em uma série de requisitos ambientais, sobretudo, criou-se a oportunidade de transferir a matriz energética de um ponto em que a gente está com uma série de restrições ambientais, com impactos ambientais envolvidos e motivado por necessidade de ações que minimizem as mudanças climáticas, aquecimento global, enfim, tem uma série de fatores em que configuraram um cenário de mudança, né? Então, transição energética é a mudança da matriz energética, né? Como você vai partir de um sistema que tem uma série de dificuldades e emissões e danos ao meio ambiente para uma matriz mais limpa, né? Um segundo momento, já após a transição, uma matriz mais limpa, mais eficiente e que atenda às necessidades energéticas da população. Isso envolve os mais diversos setores, né? Quando a gente fala de transição energética, a gente não está falando somente de energia elétrica, que é algo muito comum, a gente está tratando disso. Então, eu costumo falar que a transição energética ela envolve outros fatores, inclusive no cotidiano das pessoas, além da própria energia elétrica, quando você pensa em trabalhar questões como mobilidade urbana, né? Você pensa em alterar a forma como se é produzido os produtos e bens de consumo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, tem uma série de impactos que são imperceptíveis quando você olha individualmente, mas que no contexto todo demonstram o momento em que a gente vive de transição. Então, esse é o conceito que eu particularmente aplico aí nas consultorias da Gás Orgânico. Essa é uma tendência mundial, ela às vezes está um pouco mais acelerada, dependendo da sociedade que ela está envolvida, mas é uma temática super relevante, muito bacana da gente estar conversando hoje. Perfeito, Giovanni, obrigada pela explicação. E eu queria adicionar um ponto que é do evento que nós participamos, né, da SC Gás aqui em Florianópolis sobre transição energética. Teve um palestrante, se eu não me engano, era da Colômbia, que comentou que a transição energética ela é diferente dependendo do país que a gente estiver falando, né? Porque a matriz energética para a audiência que não sabe o que é a matriz energética, a matriz é todas as fontes que a gente utiliza para compor a nossa oferta de energia no país, né? E como o Giovanni falou, não só energia elétrica, mas também combustíveis. E dependendo da matriz energética de um país e das possibilidades do que tem de novas fontes, é como vai se dar a transição energética para uma economia com baixo carbono, né, reduzindo emissões de carbono, economizando energia, enfim, encontrando fontes menos poluentes, né? E achei bem interessante essa colocação. E aí vem minha segunda pergunta para ti, seria assim, exatamente nessa linha, né? Qual que é a diferença da renovabilidade da nossa matriz energética brasileira quando a gente compara o setor elétrico com o setor energético em geral? A gente é menos renovável quando a gente olha o todo ou seja, a gente emite mais carbono para a atmosfera na matriz total de energética do que na elétrica. Como que é isso, Giovanni? Você pode explicar um pouquinho? Bom, a ideia da transição, principalmente essa combinação de fatores, tem uma elasticidade de impactos muito grande, né? Você tem no próprio país, você tem realidades diferentes. Às vezes na mesma cidade até você tem setorizações da cidade, que tem especificidades de necessidade energética. Então esse agrupamento de fatores é que demandam as estratégias e políticas energéticas de cada país, de cada nação, de cada estado. O Brasil em si, ele tem uma matriz elétrica bem renovável, assim, com a participação importantíssima das hidrelétricas, que foi nos anos 70, então teve toda uma motivação dos grandes projetos do parque hídrico, e esse é ponto muito positivo, né, que ganhou muita força nos anos recentes com as implantações dos projetos de suprimento tanto elétrico quanto solar. Então, tanto elétrico não,
as opções de energia, tanto eólica quanto solar. Então, a gente vivenciou nos anos recentes uma nova onda de renovabilidade na nossa matriz. E isso é muito bom, super positivo. Então, a gente, comparando com outras nações mais tradicionais, que ainda tem sua matriz vinculada a carvão, próprio petróleo, enfim, a gente vivencia uma realidade diferente quando a gente fala de transição de energia elétrica. O que não acontece quando a gente amplia o espectro para analisar projetos de mobilidade, por exemplo, transporte. Você vê que o país ele é movido muito a diesel, pós-tradicional. Então, existem diversas ações e projetos para se fazer uma transição focada em redução de emissões desses fósseis, principalmente o diesel. Tem uma tendência de eletrificação dos veículos e tem uma tendência de gaseificação da matriz. Eu acho que esse é o que mais interessa para a gente conversar aqui, falando de biogás, que pode estar nas duas pontas, mas eu acho que a gente, racionalmente, eu defendo que aproveitar o biogás de uma forma com mais inteligência. Né? Tem que buscar esse balanço entre as formas de energia para fazer transição. Então, quando a gente olha a matriz como um todo, o Brasil ainda tem muito espaço para avançar em descarbonização, em trabalhar com renováveis e buscar energias renováveis, incluso o biometano, né? Muitas vezes complementar e outras vezes até em substituição ao gás natural, que é um estágio mais avançado da transição. A gente pode até falar um pouco. Giovanni, e qual que você acredita ser o papel do gás na transição? Antes de a gente pensar no biometano, eu queria conversar contigo sobre gás natural, né? Países que têm uma maior malha de rede de gás podem ter mais facilidade para essa transição energética por meio do gás? E como que o Brasil está nesse cenário? Você pode falar um pouco para a gente disso? Lembrar um pouquinho a gente começou a conversa falando um pouco da revolução que foi quando o gás natural ele teve um importante impulso no Brasil com o gasoduto Brasil-Bolívia, com diversas disponibilidades do recurso até então escasso. E a época, e isso vale até hoje, os últimos 20 anos aí foram marcados por vários avanços, né, em transição de gás, né, de outros gases, de LP, próprio óleo diesel, enfim, para consumo industrial, para geração de energia, o gás natural. E o gás natural ele tem como essência uma menor emissão de carbono relativa e praticamente nenhuma emissão de particulados. Isso para o ambiente em que a gente vive, o meio ambiente, ele carrega uma série de valores importantes para a transição. Não é à toa que ele é tratado como um energético de transição. Existem algumas correntes que não o consideram, mas, minha opinião particular, não isenta, porque eu sou apaixonado pelo tema, né? Já vivi a minha vida sobre isso, é que ele segue, sim, essa oportunidade de transição, tem todos os atributos para exercer esse papel de transição, imaginando que mais à frente a gente vai vivenciar uma outra onda com energia 100% renovável e com a matriz assim muito mais equacionada em não emissões, né? Se eximindo de qualquer combustível fóssil. Mas isso é um exercício de futurologia. Até chegar nesse nível, a gente ainda vai ter várias etapas de transição. Ponto muito importante é como ter a distribuição desse combustível, né? desse insumo para a indústria, para a rede. E a gente começa, a partir desse momento, a avaliar potenciais que temos enquanto infraestrutura de rede para o país. A infraestrutura para o Brasil como um todo, a gente percebe que é um ponto falho na nossa organização. Então, existem várias brechas para a infraestrutura, seja infraestrutura marítima, infraestrutura ferroviária, infraestrutura de estradas, enfim. Mas a de redes de gasoduto não foge à regra e tem muitas lacunas, gargalos de escoamento. Temos um gasoduto que ele está posicionado muito próximo à costa,
isso não é coincidência por conta da concentração do PIB, mas existe uma lacuna de logística do gás. Isso tem avançado, né, mas ainda estamos longe de uma realidade como vivencia Estados Unidos, alguns países da Europa, a maior parte dos países da Europa, onde tem malhas de gasoduto muito mais adensadas do que no Brasil. Então, olhando para o gás natural, a gente tem o gás natural como energético de transição, 100% de certeza que esse energético cumpriu seu papel ao longo dos últimos anos e ainda tem muito espaço para fazê-lo, fazer conversão de outros combustíveis fósseis para gás natural, sendo ambientalmente friendly, que é um termo que eu gosto muito, né? Ele é amigável ao meio ambiente. Não é a solução, mas ele traz esse papel de transição muito bem. A gente ainda está incipiente em infraestrutura de redes e interiorização do gás. E agora começa aonde a gente pode avançar um pouco mais, é como aproveitar esse momento. O país ainda precisa de desenvolvimento de infraestrutura e interiorização, e identificar, integrar as ações de gases renováveis que possam estar convivendo com o gás natural. Em primeira instância, com muita simplicidade, eu diria, tem o biometano com as características muito próximas ao gás natural, uma vez o biogás tratado, purificado, chegando a 90% de metano, ele é intercambiável com gás natural, então é um gás natural renovável. Né? Então esse é o grande benefício do biometano, aproveitando esse momento ainda que o país ainda necessita investir em redes de distribuição, tanto distribuição quanto rede de transporte, quanto logística de suprimento, em alguns casos, de forma alternativa, como caminhões, trens, navios, que possa estar utilizando para fazer essa logística do gás. Giovanni, então daria para dizer que gás natural tem, na tua opinião, tem uma importância muito grande para a gente fazer a transição energética, porque ele é um gás com uma pegada de carbono, um fator de emissão menor do que o diesel, o óleo combustível, e pode substituir esses combustíveis com maior emissão no transporte, em usos industriais. Então, enfim, ele pode substituir esses combustíveis e assim a gente reduzir emissões. E o que eu entendi além disso, isso abre caminho para outros gases que estão por vir, por exemplo, o biometano, que é o tema desse podcast, havendo uma infraestrutura de gás para o gás natural, vai ser mais fácil desenvolver esses outros gases renováveis, como o biometano, até hidrogênio? Bom, a gente tem um cenário, né? Então, como eu comentei, o gás natural, efetivamente, ele tem esse papel de transição, ele requisita investimento em infraestrutura. Esse investimento em infraestrutura está ligado à produção, estocagem, tratamento, transporte e distribuição. Aliado a esse cenário, né, de desenvolvimento, a gente está acreditando que o país vai continuar a se desenvolver e fornecer infraestrutura de redes para o gás natural. É muito tranquilo afirmar que essa infraestrutura ela vai proporcionar um acesso para outros tipos de gás, como o biometano. Existe toda uma discussão sobre monetização do biogás e qual é a melhor rota para monetizá-lo, incluso energia elétrica ou a produção de biometano. Em geral, esse é um ponto de inflexão nos projetos, sempre se discute isso com uma certa veemência, onde se encontra o ponto de equilíbrio, que a logística faça sentido, trazer os projetos de biometano para ser um supridor de gás como gás natural, é plenamente possível. Já percebe projetos nesse sentido, investimentos nessa linha. E olhando de uma outra perspectiva, a produção de biometano pode
que incentivar e permitir condições que a interiorização do gás também aconteça. Então, em alguns casos, a gente pode perceber que, a depender da dimensionamento, da característica do projeto, uma intenção, um desejo, em que as redes vão buscar esse gás como suprimento. E aí essa interiorização acaba acontecendo de forma em dois sentidos, né? Você pode tanto ter um supridor em relação ao gás, para buscar esse gás, como o contrário, o gás está com fluxo invertido e poder estar abastecendo outras regiões. Então, essa busca pelo potencial de biometano, ela está muito atrelada ao momento que a gente vive hoje. Então, hoje a gente está com um momento, um cenário de gás com uma certa escassez, né? Por conta dos conflitos macroeconômicos e seus impactos macroeconômicos na Europa. Enfim, tem uma série de fatores aí que tem determinado que o gás ele está com certa gás natural em si, ele tem algumas deficiências de escassez, e isso tem proporcionado um baita do momento para o biometano. Então, projetos que tenham essa característica de atrair tanto a infraestrutura de redes para usufruir dessa produção de gás, quanto se disponibilizar um gás mais firme, né? Porque o gás natural em redes ele dá essa grande característica importante, que é a confiabilidade do sistema. A soma do biometano e do gás natural numa rede pode ser um diferencial. Exato, ele traz muita segurança de fornecimento. Quando a gente fala de transição energética, que é um ponto que a gente ainda não abordou, com um pouco mais de foco no gás, é importantíssimo, vinculado à transição energética, você trabalhar a segurança de fornecimento. Esse é um grande X da questão, é o fator de sucesso para a transição. Então, reformulando a frase aqui, a transição energética, ela pressupõe condição de mudança entre estágios, né? O que determina o fator de sucesso dessa transição é a segurança energética que ela está envolvida. Então, o quanto exposto vai estar o mercado, o desejável é que ele não tenha exposição alguma ao risco de falta de fornecimento, né? Porque o pior gás é aquele que não tem. Então, no caso, esse é o prejuízo, né? É o grande ponto em relação à transição energética no que tange os gases, né? Então, e sobre hidrogênio, Giovanni, você falou de biometano em relação ao gás, sobre hidrogênio em relação ao gás e ao próprio biometano? Então, assim, como eu falei, né, quando a gente olha num espectro no tempo, tem a transição energética, você tem o gás natural como fator determinante aí de transição, isso pode durar mais 20 anos, mais 30 anos, a gente ainda está estudando como é que isso vai acontecer, se vai ser 2030, 2050, tem várias correntes abordando o gás natural de formas diferentes. Eu prefiro acreditar que a gente tem um ciclo aí de mais 20, 30 anos, ainda com gás natural cumprindo esse papel importantíssimo de transição. Nesse mundo, né, de temporal, a nova fronteira, que já começou, mas acho que agora as condições econômicas, a tecnologia, tudo está trazendo o mundo para o biometano de uma forma muito mais direta. Ele se apresenta hoje como uma solução que já existe. Temos todo um potencial mapeado, uma tecnologia dominada para a produção de biometano, para a purificação do biogás. Tem algumas rotas para aproveitamento disso. Enfim, o mercado está cada vez mais maduro para se aproveitar o biometano. Então, eu diria que aí no curto prazo, no curto médio prazo, né, de 5, 10 anos, a gente vai ter um momento do biometano muito próximo do que aconteceu com o gás natural. Então, efetivamente, acredito nisso também, né, algo que se espera, que o biometano vira essa realidade nova, né, seja o fator novo de curto e médio prazo. Em paralelo, existe toda uma corrente, toda uma discussão sobre o hidrogênio verde, considerando, na minha opinião, seu principal benefício a possibilidade de armazenamento de energia através do hidrogênio verde, uma derivada segunda, uma substituição, efetivamente, uma descarbonização da matriz que você está aplicando, utilizando o hidrogênio renovável. Só que isso leva tempo.
O hidrogênio não é novo, ele já tem uma certa idade, mas domínio tecnológico, condição econômico-financeira dos projetos, o custo despendido para a produção de hidrogênio verde, tem uma série de barreiras que, a meu ver, são uma visão um pouco mais alongada. Existem projetos diretos, existem projetos já de aplicação imediata, existem algumas iniciativas que estão indo à frente com uma certa velocidade, isso acelerou muito, mas no espectro de tempo eu percebo a integração dessa forma. Você tem o gás natural como transição imediata, é o biometano entrando com muita força para os próximos anos, e você tem o hidrogênio verde como um gás renovável complementando esse quebra-cabeça dentro das redes, isso de forma integral. Você vai poder fazer isso na interiorização, você vai poder ter aproveitamento em projetos dedicados, então vai ter alguns projetos que você vai fazer diretamente com o hidrogênio verde para queima direta, para geração de energia, enfim, mas você tem um espectro temporal aqui que ainda vai variar. Então, e tem um ponto que é hidrogênio pode ser produzido a partir de biogás, né? De biometano, certo? Então tem várias rotas possíveis de produção de hidrogênio verde, né? O hidrogênio cinza atualmente é produzido a partir de gás natural, e é possível produzir hidrogênio a partir do próprio biometano. Então, o hidrogênio, quando se fala em hidrogênio, não está se excluindo o biometano, na realidade, é mais um passo nesse caminho da transição energética, né? Isso que eu acho que é importante ficar claro para a audiência, esse caminho e o papel do gás que o gás tem, né? Quando eu li um artigo seu, Giovanni, até a gente depois pode deixar o link na descrição do podcast, lá no site do Ensaio Energético, que você coloca que é um desafio importante para a indústria do gás, que é preservar a integração das redes de gás e evitar o surgimento de ativos irrecuperáveis, em função de uma fragmentação do mercado, à medida que o uso de hidrogênio e biometano vão se desenvolver. Então, isso é importante porque, como país, a gente tem que garantir uma matriz diversificada, com modicidade tarifária e sustentabilidade para as empresas, né? Além de toda a questão de segurança energética que você colocou. Então, tem que garantir que vai ter energia, vai ser módica, ou seja, não, né, vai ser o mínimo possível para a população, e ainda garantir que esse sistema vai continuar operando, garantindo energia para o desenvolvimento do país. Quando você colocou esse ponto no artigo, quais são os desafios que você vê para que essa preservação aconteça? Ou seja, como desenvolver biometano e hidrogênio, garantindo que esse sistema já instalado de gás esteja inserido e aproveite e faça parte desse processo de desenvolvimento desses outros gases? O grande desafio dessa abordagem, e eu acho que a palavra-chave aqui é a parte da integração. Quando a gente comenta no artigo essa fragmentação, o professor Edmar Almeida, ao qual compartilhei o artigo, ele traz muito bem isso didaticamente. Você tem algumas armadilhas de fazer procedimentos mais diretos, olhando para oportunidades específicas, e nem sempre você consegue beneficiar o sistema. Eu acho que a gente, quando olha a teoria de redes, a ideia do sistema integrado é muito importante. Com menção no artigo a essa fragmentação, ela carrega bastante dessa visão de que, em pese a gente tem alguns problemas pontuais para resolver, é super importante você ver o todo, né? Ver soluções que possam ser tratadas dentro de um espectro mais amplo. Então, a ideia da integração é muito disso, né? A gente precisa estabelecer um framework regulatório muito forte, que tenha clareza nas regras, que estimule o investimento privado, que estimule o desenvolvimento das redes, que estimule a aplicação e uso dos gases, tanto natural como renováveis, e que isso tudo esteja integrado dentro de um framework regulatório muito sólido. Então, o papel da entidade de governo, das agências reguladoras, dos entes que participam da cadeia, é fundamental essa integração, fundamental que tenha o diálogo, que se estabeleça as regras do jogo
né, e que isso não seja engessamentos, mas sim vetores de desenvolvimento. Então, é importante estar discutindo isso, é importante estar dentro desse cenário, essa discussão de uma forma mais ampliada. Então, a gente tem estimulado como agente, e aí eu incluo você, Lidiane, através da Ampla também, estimulado esse tipo de debate. Eu acho que a gente tem diversos projetos, o próprio I17, o Instituto, ele teve uma ação muito, muito bacana na parte de regulação, envolvendo as agências reguladoras estaduais, já plantando uma semente da integração com biometano, com gás natural, quanto importante isso e as próprias políticas de hidrogênio tem que prever, de certa forma, em algum momento, os impactos que isso vai dar no modelo de negócio Na operação estabelecido. desse sistema. Tem um ponto importante que a gente precisa explicar para o ouvinte, que o setor elétrico brasileiro já é, né, um sistema nacional todo integrado, e ele é regulado totalmente, ou seja, as regras do sistema são dadas por um ente nacional, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, toda a regulação da distribuição, da transmissão de energia elétrica, da geração, é feita pelo mesmo órgão. E regulação é necessária por quê? Porque a gente tem entes privados, tem empresas privadas, ainda tem algumas empresas públicas, então tem que ter regra para o jogo, né, acontecer. O setor de gás do Brasil é um pouquinho diferente, né, Giovanni? A gente tem a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que regula toda a questão de qualidade do gás. Mas quando a gente fala da distribuição, qualidade de transporte, né, Giovanni? Me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala da distribuição do gás, que aí cada estado tem poder de conceder, né? Tem o poder de controlar a distribuição de gás. Então, existem os gasodutos de transporte, que são maiores, atravessam estados e são regulados pelo ente federal, e tem os gasodutos estaduais de distribuição, que são regulados pelo ente estadual. Isso significa que a gente passa a ter não só uma agência como no setor de elétrica, mas isso que o Giovanni coloca da importância dessa conexão e desse trabalho conjunto, tendo então 27 realidades regulatórias, né, considerando estados e Distrito Federal, e ainda o ente nacional, a gente precisa pensar muito bem essas conexões, né? Como isso vai acontecer, como inserir uma nova realidade de um biometano, por exemplo, produzido em vários locais e não só ser um grande suprimento, né? Um grande supridor de gás natural, como normalmente é, e aí sim a distribuição é feita normalmente do litoral para o interior, ou no caso do gasoduto Bolívia Brasil. Mas passar a ver uma realidade toda inversa, né? Você começa a produzir, muitas vezes, no interior esse gás, distribuir no interior, e algumas vezes sem nem conectar com a grande rede já existente, fazendo redes locais. Em alguns casos, vai ser necessário transportar gás até um ponto que tenha rede. E aí nesse sentido, eu queria trazer um dos pontos do artigo que você trata sobre redes estruturantes e projetos de suprimento por GNL, gás natural liquefeito, de pequena escala. Como que você vê a interiorização do gás através dessas redes estruturantes, projetos de GNL de pequena escala, projetos de bio-GNL, para o ouvinte ter, e até depois, se você puder, para o ouvinte ter noção o que é uma vazão de uma pequena escala de GNL também, né? Porque senão a gente tem que entender que padrão, que escala de projetos a gente está falando que vão poder chegar a transportar gás como liquefeito, que escala que talvez não precisa ser muito preciso nos números, só para a gente ter uma ideia, assim, que escala que talvez é mais no gás comprimido. Então, fala um pouco para a gente sobre essa realidade dessas redes estruturantes. O que a gente já conversou sobre a importância das redes, a importância da infraestrutura para se expandir o mercado de gás, para se aproveitar as oportunidades com biometano e se integrar, de certa forma, num futuro próximo com hidrogênio renovável, hidrogênio verde. Existem diversas iniciativas para isso. E uma vertente que tem surgido também nessa ideia da transição, nessa ideia de antecipando mercados, antecipando a teoria das redes, linkando os modais de logística de gás, tem, ao longo do tempo,
desenvolvido tecnologias para abastecer regiões não atendidas por gás ou integrar esses projetos de suprimento de gás à rede de gasodutos das estaduais. Então, assim, esse passo entre integração nem sempre é uma conta que fecha facilmente quando você faz investimento em rede. Muitas vezes você precisa de grandes volumes, você precisa de extensões de rede, de quilômetros de rede bem elevados, e na hora que você faz a conta de avaliação econômica financeira, o projeto ele não se mostra positivo, né? Ou a sociedade vai arcar com um investimento desnecessário que pese. Você tem sempre que pensar numa modicidade tarifária, uma modicidade de tarifas em que faça sentido você empreender em investimento em infraestrutura de rede de qualquer forma. Então, uma tecnologia que avançou bastante e já aplicada em diversas regiões do Brasil, adotar transporte de gás por outros modais, prioritariamente, mais comumente, transporte rodoviário. Esse é um modal, né, similar ao que acontece com o transporte de gás GLP, por exemplo, que consegue atender regiões não atendidas, normalmente por gasoduto, dentro de alguns raios de atuação, com gás natural comprimido, que é o GNC, ou com gás natural liquefeito, que é o GNL. O GNL, todos são gás natural, eles têm a mesma composição, e o que varia é a pressão que ele é submetido, né? E no caso do GNL, além da pressão, você tem a baixa temperatura para que ele fique em estado líquido. Para o gás GNC, você tem raio de distâncias e um volume que permite, né, que esse atendimento aí, tem alguma variação em temperatura, algo em torno de 300 km, você consegue fazer uma operação de GNC e operar, atender clientes industriais, a aplicação prioritariamente para veicular em regiões mais distantes da rede tradicional de gás. E no caso do GNL, pelo fator de compressão dele ser bem maior, de compactação do gás, então permite que você carregue mais gás com menos infraestrutura, por fato dele estar em estado líquido em 600 vezes a molécula de gás reduzida, então você permite até alcançar distâncias mais longas. Também a temperatura também varia entre 1.000 e 1.200 quilômetros para atendimento com GNL. Uhum. Essa escala, quando a gente fala em small scale, que é o termo em inglês, ele não está diretamente relacionado ao tamanho, ao volume que ele é transportado em si, muito da distância e relaciona isso. Porque hoje existem alguns projetos que se transporta até 1 milhão de metros cúbicos por dia de gás, por exemplo. Então, esse é Uau. Existem alguns projetos que são considerados small scale, mesmo assim. Então, assim, não existe uma regra de enquadramento nos projetos de pequena escala, e sim pelo modal que ele está sendo transportado. Então, o papel do small scale dentro da integração do mercado de gás, ele tem uma relevância, principalmente para a abertura de novas frentes de mercado. Então, quando você vai para uma região ainda não atendida, você pode ter condição de iniciar um atendimento com gás natural de forma preliminar até que as redes de gás cheguem até ele. Grande fato novo, né? E aí eu acho que a gente entra muito nas oportunidades que o biogás hoje tem. Então, como a gente tem todo um potencial de biogás e biometano no interior, faz muito sentido essa interiorização fazer de apoio de projetos de small scale, ser atendido, pensar em rede estruturante, que é um conceito que a gente ainda não comentou, que a rede estruturante é uma rede que ela pode estar isolada do sistema principal de gás e ser alimentada por gás natural ou
para o biometano, né? Aí Ou ela é o alimentada outro gás renovável. Isso, ela vai. alimentada via rede rodoviária. Exato, a gente vai poder fazer essa complementação através do small scale para atender essas regiões que hoje elas não são atendidas e têm demanda, né? E muitas vezes, que a grande ideia, que às vezes alguns projetos não vão à frente por conta disso, pela necessidade de segurança de fornecimento. Então, quando eu tenho uma produção de biometano vinculada à colônia de bactérias que está fazendo biogás, a gente não tem uma condição de segurança de fornecimento tão firme. E às vezes a gente precisa de um complemento com um outro fornecedor de última instância, com outro gás para suprimento em rede, para não deixar hospitais sem gás, para não deixar postos de Porque abastecimento. o cliente que passa a usar gás natural, ele vai querer gás natural o tempo inteiro. Então, converteu É, a frota de veículos, quer abastecer, não quero ficar sem. E aí vem a importância, um projeto de biogás, de produção de biometano isolado, sozinho, mesmo que tudo corra bem, pode acontecer de ele não conseguir suprir a demanda necessária naquele momento, se houver um aumento da demanda, ou enfim. E aí vem a importância dessa conexão, então, como você está falando, com uma possibilidade de um backup ou de uma complementação por gás e natural. fornecimento a projetos Entendido. de biometano. Então, Entendido. esse é o trade, o que a gente acredita na Gás Orgânica como empresa, Uhum, como filosofia, é o desenvolvimento de redes estruturantes em principais cidades do interior, em que seja possível o fornecimento e a atividade econômica se desenvolva fazendo uso tanto do gás natural quanto o biometano ou até mesmo do hidrogênio verde em forma de uhum. blend. É uma mistura de gases que vai estar disponível e que, eventualmente, uma pode estar prevalecendo em relação à outra, a depender de sazonalidade, de segurança Dependendo. de fornecimento, enfim. Sim. E isso, para as cidades que estão isoladas, carrega uma viabilidade muito maior para os projetos. Então, Porque. as distribuidoras têm estão com essa ideia, a gente tem estimulado muito isso, tem falado bastante no mercado sobre a importância dos projetos estruturantes e da convivência entre os gases na rede Uhum. e ele podendo ser abastecidos também pelos projetos de small scale, tanto GNL como GNC. E acho que também um ponto importante entender a importância. A gente vem vendo nos últimos meses diversas distribuidoras de gás fazendo chamadas de compra de gás, eventos sobre o tema, falando da compra de biometano. É, Compagás, SCGás, Sulgás aqui no Sul, várias outras, Mato Grosso do Sul também, o Mato Grosso, enfim. Então, é bem importante essa iniciativa, porque não é um processo fácil para essas distribuidoras também encontrarem a viabilidade, porque elas são reguladas, elas têm que suprir, fornecer um gás a um preço módico, né, competitivo, garantir sustentabilidade da empresa. Então, essa iniciativa de passar a buscar esses projetos, ela é bem importante. E garantir a chegada desse gás no interior é uma possibilidade de gerar desenvolvimento em outras regiões que não têm gás, porque o gás natural veicular, né, o gás veicular, ele fica bem mais em conta, né, do que abastecer veículo com gasolina ou diesel, né? Então, é uma maneira de reduzir custos de produção, custo para a população. Nas indústrias também, outro dia eu estava num evento e se falou da questão da falta de lenha. A lenha, em algumas regiões do Brasil, aqui no Sul a gente vive essa realidade, tem épocas, tem alguns meses, alguns anos, que as indústrias que dependem de lenha para produzir, para fazer calor, produzir calor, não conseguem encontrar lenha. Cada vez tem que buscar lenha mais longe, pagar mais caro. Então, se houvesse já imaginando, sonhando com essas redes estruturantes, garantindo o abastecimento de gás, como biometano, gás natural, quem sabe hidrogênio, traria uma segurança para essas empresas que demandam gás e talvez um gás mais acessível do que os outros combustíveis, né? Então, acho que esse ponto que você fala de redes estruturantes é essencial
E você acredita que nos próximos anos a gente vai começar a ter mais redes assim, redes de gás assim no Brasil, nessa lógica, distantes das grandes redes, e misturando biometano e gás natural? Bom, vou fazer o contraponto agora das distribuidoras de gás. Então, as distribuidoras de gás, ela tem como seu papel desenvolver infraestrutura para os estados. A essência dela vem do artigo 25 da Constituição. Tem toda uma polêmica em relação a isso, né? Que efetivamente qual é o papel, se é um atravessador, se não é. Eu prefiro sempre considerar que quando isso foi previsto lá atrás, nosso modelo brasileiro de gestão de gás, ele previa justamente isso. Como temos realidades diferentes, em estados diferentes, um pouquinho da que a gente comentou, como o nosso país é muito grande, faz sentido, às vezes, a gente setorizar a gestão do desenvolvimento de redes nos estados e infraestrutura. Então, assim, é um viés, está posto, a gente tem trabalhado com isso, acho que o Brasil tem avançado na distribuição de gás, as distribuidoras têm buscado essa expansão, têm feito essas chamadas públicas para incluir o biometano também como fornecimento de gás, estão fazendo também chamadas públicas para projetos de interiorização. Então, hoje na Bahia já existe um chamamento em aberto da Bahia Gás para redes estruturantes, para atendimento a redes estruturantes, o que eu acho super saudável. Outros estados estão com iniciativas muito similares. A própria Santa Catarina também tem uma região importantíssima que o estado no oeste necessita de infraestrutura de gás para se aproveitar do vetor de desenvolvimento. O gás, ele é vetor de desenvolvimento, isso é facilmente observado em diversas frentes. E a gente tem percebido esse movimento provocado pela sociedade organizada também, né, os próprios clientes, todo mundo está Associações, um movimento muito positivo para que as distribuidoras de gás ocupem esse papel e comecem a fazer isso. Em paralelo, né, no ano passado a gente teve um momento muito favorável aí, com algumas iniciativas como Metano Zero, projetos de incentivo, RenovaBio, Plano Nacional de Crescimento Verde, a própria constituição do Fundo Clima. Então, tem uma série de coisas que aconteceram vinculadas ao mundo do biogás, do biometano, e tem proporcionado um momento bem importante para esse desenvolvimento do mercado. E as redes estruturantes, elas, no meu ponto de vista, elas fazem todo sentido, e da forma como o pessoal tem pensado e como a gente enxerga, vai ser a tendência para os próximos anos, com certeza. Que então, ótimo, que bom. Esse é um ponto bem favorável dessa disponibilidade da molécula, e como você falou, a questão dos preços, da modicidade tarifária, enfim, quando você compara com outras fontes de energia. Tem uma certa paridade com petróleo, enfim, e tem todo o benefício ambiental. Então, Não, é importante entender isso, assim. Então, a tendência é porque a gente começa a ver alguns projetos de biogás, de biometano, fazendo transportes por via rodoviária, né, do gás. Mas é importante entender que pouco a pouco, já com várias iniciativas acontecendo, provavelmente vai acontecer essa expansão da rede no interior. E aí o transporte rodoviário vai passar a ser complementar, né, para chegar até a rede, porque em alguns casos não vai ser viável construir toda uma rede de gás para uma certa volume de gás. Então, é bem legal, Giovanni, e acho que um ponto que a gente precisa passar é, assim, sempre deixar claro de quanto que é importante entender que nem todos os projetos de biogás vão ter viabilidade para produzir biometano, né? Então, acho que a gente falou bastante de biometano, de gás aqui desde o início do podcast, mas tem projetos de biogás que vão ter uma escala, que vão ter uma habilidade, e inclusive vão ter uma demanda que paga, que vai fazer valer a pena que o biogás seja utilizado para gerar energia elétrica, para produzir calor,
que o digestato vai ser mais importante do que o próprio biogás para pagar a conta. Então, e que nem todas também vão ser viáveis até para injetar na rede, né? Então, como que você costuma trabalhar esse ponto? Assim, você considera que a viabilidade ela é caso a caso, ou existe uma linha ali mais possível de dizer do que é viável, do que não é? Então, super importante esse ponto. Eu acho que a gente, enquanto profissional do biogás, do metano, né, a gente tem uma certa responsabilidade em não gerar expectativa. Acho que essa responsabilidade deveria estar atenta a todos os profissionais que atuam no setor, né? Acho que esse eufemismo, ok, pô, biogás, biometano, a solução ambientalmente correta, renovável, vem de um problema com a solução, então de resíduo para uma solução econômica. Então, efetivamente, é muito tentador dizer que o biometano é a solução dos seus problemas e todos os projetos que têm alguma certa viabilidade de produzir biogás vão se tornar biometano e vão substituir gás natural, vão substituir diesel, vão estar na rede. E a gente, quanto profissional responsável, que antenar para isso e efetivamente fazer essa análise crítica, né? Cada projeto, essa é uma característica bem interessante, assim, bem plural do biogás, né? A gente tem diversas aplicações, formas de se explorar economicamente o biogás, de plástico a plástico, bioplástico a, a ter um combustível para trator. Então, a gente tem umas coisas assim, um espectro de opções muito Muitas grande. possibilidades, né? É bem É. interessante isso. Então, assim, essa discussão toda, ela faz sentido quando a gente trata da política como um todo. É importante ter essa positividade em relação ao biometano, Uhum. mas é importante também ter uma análise sensível e crítica para cada projeto. Cada projeto é uma realidade, cada estrutura de negócio tem essa realidade. A Gás Orgânico, enquanto empresa de consultoria desenvolvedora de negócios, está super atenta a isso. Então, esse é o que a gente faz de melhor, é sentar e entender as dores de quem está Uhum. pensando em monetizar seu gás, né? E isso, ele pode ser gerador de energia, pode se tornar um biometano, mas cada projeto tem que fazer uma análise Uhum. bem sensata, analisando todo o capex, toda a operação, o todo, a escala, a logística para escoamento para esse bem tão importante. A resposta tem sido super positiva, até mesmo quando não tem viabilidade. Assim, a versatilidade do biogás é fantástica. Então, alguma coisa você vai aproveitá-lo com certeza. Então, assim, é o momento, Não, chegou num grau de maturidade muito bacana para o setor. Então, é legal. aproveitar isso e fazer girar. Não, legal, legal. E legal esse trabalho também da Gás Orgânico, né? De consultoria, de apoio. Depois, né, fica. Os ouvintes aí busquem o Giovanni no LinkedIn, adicione, converse com ele. E acho que é bacana trocar mais além daqui do podcast. Giovanni, já indo para o encerramento, é a pergunta que eu sempre faço, assim, nesse contexto do que a gente conversou hoje, qual que é a importância de haver profissionais capacitados para trabalhar com biogás e biometano? E como seria, na sua opinião, o perfil desses profissionais para o futuro do setor? Alguma característica que você acha importante, algum conhecimento que você acha importante ter? A gente acabou dando vários spoilers ao longo da nossa conversa aqui no podcast, né? Então, traz para frente aqui, vamos lá, considerando as habilidades profissionais, dia desses me perguntaram por que tem profissionais mais com cabelos brancos aí no mercado de gás, que Aham. isso E por que que tem? por que essa reciclagem não é tão O aderente no pessoal mercado mais de gás. experiente. Aham. Foi interessante isso, assim, e eu, vez por outra, me faço essa reflexão, né? Eu acho que como o mercado ele teve um boom em certo período,
e depois ele meio que entrou num ciclo mais retilíneo de informação, de desenvolvimento, enfim, não despertou tanto interesse, talvez, das novas gerações, né, da própria diversidade, aí, então, então, assim, ficou um período em que o gás ele ficou muito controlado, né, sobre um ente dominante na cadeia, né, Petrobras, ela ficou um bom tempo Sim, nessa infraestrutura e ser entendi. talvez não tenha despertado tanto esse interesse sobre as novas gerações, o que não acontece com o biometano. O biometano ele já começa uma carga muito mais jovem, por isso que eu falei o jovem de quase 50 anos que eu sou. Então, assim, essa pegada tem isso, né? Precisa trazer mais gente para o setor, gente jovem, e que busque os desafios. Então, quando a gente olha para o espectro profissional, ele tem que ter interesse, além da responsabilidade de ser versátil, ele tem que ser interessado pela matéria. O biogás e o biometano, por conta de todos os benefícios do ambiente, ele está super vinculado às estratégias, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, impacto global, mudanças climáticas. Então, tem um apelo muito legal. Assim. Então, é importante que as novas gerações busquem conhecimento, né, no biometano e possam estar usufruindo desse momento tão importante de transição. Entendi. Tem que ser apaixonado por esse tema, né? Meio ambiente, energia e querer, acho que trabalhar com muita gente diferente, né? Que você vai conversar com gente que é de outras áreas, do gás, da energia elétrica, do resíduo, enfim, eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo tema, então e você também, né, Giovanni? E, pô, A seria super gente. legal, assim, eu não quero interferir em nada, né, mas, pô, seria super bacana se a minha filha de 15 anos despertasse a partir daqui pro tema do biometano. Fico torcendo ali, dando influência, buscando isso, mas, assim, é a decisão dela por todos os motivos, né, pela importância de ter essa participação feminina, Uhum. por ter essa visão mais holística, mais sensível, com razão e sensibilidade. Enfim, tem toda uma. A gente poderia ficar aqui, gravar um podcast só Sim, enumerando não, os e quem benefícios sabe, de né? Quem trabalhar com sabe ela, essa ela vem ser diversidade aluna aí. da Amplo em algum momento, né? Vamos torcer. Eu vou. Giovanni, para encerrar, vou te pedir para deixar uma recomendação. Pode ser livro, vídeo, filme, podcast, site, para quem quer entender mais o setor de biogás ou se capacitar como profissional. Você tem alguma recomendação? Bacana. Então, vamos dividir aqui profissionalmente. Eu vou dar duas referências assim que são muito importantes, que têm me dado suporte desde o momento que a gente efetivamente criou a gás orgânico e tem atuado no mercado. A gente tem participado muito efetivamente da Biogás, da Associação Brasileira de Biogás. Isso é uma entidade, isso tem nos ajudado bastante, é uma entidade séria, competente, que faz muito pelo setor, e toda a material, toda essa influência do que a gente conversou hoje, você vai conseguir identificar dentro do material disponibilizado lá nas Tem aplicações, ótimos no site materiais, né? da Biogás, né? Então, busquem lá o site, depois a gente deixa a Uhum, disponibilidade aqui. Temos os eventos da Biogás, também são super importantes, uhum, em particular na região sul, que é a segunda referência que eu vou dar aqui, é o Fórum Sul Brasileiro de Biogás Biometano, também é super relevante para o setor, eu acho que o Brasil uhum, inteiro, né? Mas a gente está nesse ecossistema uhum. do Sul, e eu participei da edição anterior, foi muito rica, já estou inscrito na próxima. Vai Certo? ser em Foz do Iguaçu, Valeu, né? Em valeu abril. se der tempo, E também referência e o portal Biometano e Biogás, o Heleno, que é super competente, Energia e biogás. É. energia e também nessa mesma linha o site Energia e Biogás, do professor Heleno, tem desenvolvido um importante papel
do mercado. Na parte mais direta, assim, de indicação de livro, principalmente na parte de filme, né? Tem um filme que eu gosto muito, que acho que foge um pouco aqui essa ideia do Não, mas Biogás, pode recomendar. mas ele carrega muita sensibilidade, que é o extraordinário. Possivelmente muita gente já viu, mas carrega muitos valores familiares, superação de desafios, né? E a parte da celebração. Acho que a gente precisa celebrar muitas conquistas e, graças a Deus, tem celebrado muito ultimamente. Eu acredito que a Amplo também, você também, Lidiane. E essas são as indicações que eu tenho. Depois Ótimo. A gente pode disponibilizar aí Pode, isso. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Tem uma indicação aqui do EIA, né, que é o Instituto de Energia Americana, que traz um pouquinho do roadmap de net zero, de coisas que a gente comentou aqui ano passado. Tem muita relevância dentro desse discurso de descarbonização. A gente vê aí que tem várias coisas por acontecer e a gente espera estar superando todos os desafios em busca de um mundo melhor. Perfeito, Giovanni. A gente agradece imensamente sua participação no podcast da Amplo Biogás e toda essa troca de conhecimento e experiências que nós tivemos. A você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano e por isso nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pautas e de profissionais do setor que você gostaria de ouvir por aqui. O nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Ficamos então por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás. Obrigada, Giovanni, pela tua participação. Obrigado a vocês, gratidão, muita energia boa aí para a Amplo e para todos que estão nos ouvindo. Obrigada. Nesse podcast a gente tratou sobre redes de gás e a transição energética e o papel do biometano na interiorização do gás. Agradeço a atenção, um abraço meu e de toda a equipe Amplum Biogás.